David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série Lapidando Traços de Caráter. Hoje começaremos a minissérie Portão da Humildade, parte 1. A humildade é uma qualidade boa e é o oposto do orgulho. Como estudamos anteriormente, a primeira qualidade que a gente estudou foi o orgulho, e logo em seguida, o segundo portão é o portão da humildade. Eu pulei para o portão da raiva porque eu achei muito necessário. Eu tive meus motivos do porquê fazer esse pulo, mas agora a gente está voltando na ordem normal, portão da humildade. Então, depois de ter estudado orgulho, a gente vai estudar a qualidade que ela é o oposto do orgulho, que é a humildade. Quem possui essa qualidade já resgatou sua alma de muitos tipos de males. Então já está garantindo aqui que aquele que é humilde, a gente vai entender o que é a humildade da Torá. Aquele que se trabalhou e conseguiu conquistar essa humildade, então ele resgatou a alma de muitos tipos de problemas, de males. Muita gente procura o que eu posso fazer para anular os maus decretos sobre mim, para tirar esses maziquim, esses espíritos danadores que ficam ali causando problemas na minha vida. Então a gente já está vendo aqui que a humildade é uma segular para acabar com os males da vida. E quem alcança esse nível tão elevado realiza uma mitzvah e recebe recompensa de acordo com o tamanho da sua humildade. A gente também entende que o nível de humildade ele é infinito, ele não tem fim, e vai depender do alcance. É uma mitzvah, a gente já entende aqui, o Rav já deixa claro pra gente que se trabalhar para ser humilde é uma mitzvah, é um mandamento divino, e recebe recompensa de acordo com o tamanho da humildade que conseguiu alcançar. Pois a humildade é a raiz do serviço a Deus. E até mesmo uma pequena ação feita pelo humilde é aceita diante de Akadosh Baruch Hu, de Hashem, mil vezes mais do que uma grande ação feita com orgulho. Olha só. Então, uma grande mitzvah, uma grande ação nos nossos olhos, nos olhos dos seres humanos, se alguém fez essa grande ação, vamos dizer, doou para a caridade 10 milhões de dólares, falou, agora eu vou sustentar o estudo da Torá, eu vou pagar para essas pessoas estudarem Torá, 10 milhões de dólares, eu quero meu nome em todas as academias de estudo. Meu nome bem grande, que eu que sustento todo mundo. Só Deus para saber o que está passando dentro do coração da pessoa, se essa mitzvah que ele está fazendo é limpa ou não. Colocar o nome não tem problema. Aqui o ponto principal é pelo orgulho, é para que ele seja reconhecido, é para que ele seja enaltecido e cumprimentado, as pessoas reconheçam ele como um homem erudito, como um elevado. Se for pelo autoengrandecimento, pelo próprio ego e pelo seu orgulho, só Deus vai conseguir analisar e saber isso, então ele vai ter um nível dele da mitzvah dele. Vai ter um nível dele. Agora, uma outra pessoa fez uma mitzvah aparentemente pequena, ele, vamos dizer, ajudou uma senhora a atravessar a rua. Ou ele sentou e estudou Torá pelo sucesso de um parente dele. Ou ele fez uma reza para que outras pessoas voltem em tchuvá, voltem ao caminho correto da Torá. E aquela mitzvah aparentemente pequena, imperceptível aos olhos das pessoas, ela for com nível de humildade elevado, ela tiver o seu nível de humildade grande, então a mitzvah dele vai valer 1000 vezes mais do que uma grande ação feita com orgulho. Veja a mitzvah pequenininha, ela vai ter um nível infinitamente maior do que aquele outro que fez algo gigantesco com orgulho. Foi assim que disseram os nossos sábios em Menachot. Tanto aquele que oferece muito, quanto aquele que oferece pouco, desde que direcione o seu coração para o céu. Ele está fazendo isso porque Deus mandou, porque ele sente temor aos céus. E não, ele está fazendo isso pelo próprio orgulho. Mas uma ação feita com orgulho não é aceita diante de Hashem. Pois o orgulho é uma abominação, toevá, para a sua alma. Aquele que é orgulhoso, Hashem enxerga ali abominação. Como está dito em Mishlei, a abominação para Deus é todo o coração altivo,
Altivo é soberba, egocêntrico. Isso para Hashem é abominação. E por causa disso, a pessoa orgulhosa clama em oração, mas não é respondida. Como está escrito no profeta Yeshayahu, ainda que multipliquem a oração, eu não ouvirei. Ou seja, aquele que é orgulhoso, se ele pede para Deus, ele reza para Deus, ele não é atendido, ele reza, a oração dele não é atendida, significa o quê? Que ele tem orgulho dentro dele, que ele é considerado orgulhoso por Deus. Então, o que deve fazer? A pessoa deve fazer esse estudo do orgulho, voltar no capítulo do orgulho, fazer o estudo de maneira diária e seguir as dicas aqui que a gente dá no canal, e ele vai conseguir alcançar a expulsão, a cura daquela doença que é o orgulho que está dentro dele. E aí as rezas dele começarão a ser aceitas, e lembrando que estudar sobre a humildade também, porque é o oposto do orgulho. Não só ver o mal que é o orgulho, mas também ver que quão elevado é a humildade, que o humilde, a pessoa nem termina, o humilde, ele nem termina de fazer a reza dele para Hashem já atende a reza dele antes dele terminar a reza dele. Antes dele terminar o pedido dele, a reza dele é aceita. Isso aconteceu algumas vezes. Uma das vezes foi quando Eliezer, o servo de Abraham, ele estava pedindo, ele se direcionou o coração dele para Hashem e pediu: Hashem, eu cheguei aqui no lugar onde Abraham me enviou. Onde é que está a moça que eu preciso achar para casar com o filho de Abraham, para casar com Yitzhak? Antes dele terminar, ele avistou ele ficar chegando no poço para tirar água. Tiveram outros exemplos. Ainda que multipliquem a oração, eu não ouvirei. E quando fazem mitzvot, são os mandamentos divinos, elas são rejeitadas. As mitzvot do orgulhoso são rejeitadas diante de Deus. Como está escrito, de novo, atrás do profeta Yeshayahu, quem pediu isso de vocês? Que viessem pisar nos meus átrios. Ou seja, pisar os átrios são as veias que saem do coração. Pisar na veia do coração de Hashem é equivalente ao orgulhoso que faz uma mitzvah. Olha que pesado. E ainda, Irimiarro, o profeta Irimiarro, juntem seus holocaustos, suas oferendas, aos seus sacrifícios e comam carne. Ou seja, Hashem não quer nem o sacrifício de pedido de perdão de pecado daquele que é orgulhoso. Fala o quê? Você vem oferecer para mim suas oferendas para que os meus sacerdotes, meus koanim comam? Não, faz o seguinte, pega a tua vaca, nem entra no templo sagrado, nem oferece nada. Na tua casa mesmo, faz o teu churrasco, come a tua carne e não vem entrar no meu templo com a tua historinha boba, né, que falando, ai, eu quero me retificar aos olhos dos outros. Ele, no coração dele, ele faz aquilo só pelo orgulho. Só para que os outros vejam que ele está vindo retificar pecado, que ele é alguém humilde. Ou seja, é algo tão fino, que foi como eu disse anteriormente. Só Deus para julgar a pessoa. Ninguém aqui tem olhos para saber se uma pessoa está realizando o ato por humildade, ou pelo próprio orgulho, ou pelo próprio egocentrismo, para ele poder parecer, ou para ele poder depois encher o peito e falar: eu doei para tal causa, por isso eu mereço esse cargo. Sabe por que eu sou o melhor? Porque quando ninguém estava vendo, eu fui lá e doei para tal causa. Ou seja, ele está ali mesmo falando, se engrandecendo e utilizando daquilo que ele fez de bom como arma para conquistar, para conseguir uma outra coisa. E é sobre esse tipo de mitzvah que está sendo falado aqui. Mas com a qualidade da humildade e da simplicidade, a pessoa alcança todo o bem, pois está dito no Mishlei sobre os humildes: aos humildes ele dará graça. Ou seja, o que é a graça? A graça é as pessoas gostarem daquela pessoa. O público, a comunidade gosta daquele. O pessoal quer ajudar ele. Ele está procurando um casamento, alguém para casar, ele vai conseguir encontrar uma mulher, e porque o pessoal vai ajudar ele a encontrar, a conseguir. Ou seja, ele ganha um certo nível de poder dentro de uma comunidade. As pessoas gostam dele. Essa é a graça, esse é o reino.
E uma vez que a pessoa tem graça aos olhos de Hashem, bendito seja, quando clama, quando pede por ajuda, quando precisa rezar para Deus, é imediatamente atendido, como está dito em Yeshayahu. Antes que clamem, eu responderei. Antes da pessoa terminar de fazer a sua reza, como a gente explicou anteriormente, Hashem já atende o pedido dela e a reza dela já é aceita. E quando cumpre mitzvot, elas são recebidas com tranquilidade e alegria. E quando ele vem fazer as mitzvot, elas são recebidas por Deus, no tribunal celestial, pelos anjos celestiais, com tranquilidade e alegria, como está dito em Kohelet, outro livro escrito pelo rei Salomão. Pois Deus já aceitou suas obras. E não apenas isso, mas a Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja, ainda se deleita nas mitzvot de quem é humilde, como está escrito em Malachi. Então será agradável a Hashem a oferenda de Yehudá e de Yerushalayim. Então é uma oferenda agradável. O que é oferenda hoje em dia? A reza, as mitzvot, você se auto-sacrificar para fazer a vontade de Deus. E o que é a anavá, a humildade? O que é a humildade? Agora vamos para a definição. É submissão e simplicidade da alma. É entender que ele não é melhor do que ninguém. É entender que ele não tem mais mérito do que o outro. É entender que Deus está acima de tudo. Que o culpado dos problemas dali pode ser dele. Ele está apto, ele pode ser que a culpa daquele problema seja dele. O que ele vai se isentar e falar? Não, o problema não é meu. Por que você se acha assim tão especial a ponto de pensar que não pode ser culpado por nada? Essa é a humildade. Quando a pessoa considera a si mesma como nada. O ser humano deve ter essa qualidade em todo o tempo e em toda situação. Considerar-se pequeno aos seus próprios olhos, ter um espírito humilde, um coração sensível e um espírito quebrado. De novo, isso é um lado da moeda. A pessoa tem que ter os dois lados. Um lado, ela entender que ela não é nada, mas ao mesmo tempo, por outro lado, ela tem que pensar que Hashem criou toda a criação, criou todos os sistemas da natureza, dos animais, sabe? Tudo de mais complexo que tem da galáxia e do universo, em prol de quê? Do ser humano cumprir as mitzvot. Ou seja, o ser humano, e principalmente os judeus, cumprir os mandamentos divinos. Por isso que existe tudo isso que a gente conhece. Então, o ser humano, por um lado, é tudo. Ele é o objetivo de tudo isso. Se o ser humano não estivesse aqui, nada, o mundo não existiria em absoluto. Por outro lado, a gente aprende com a humildade que o ser humano ele não deve se achar o máximo. Ele tem que entender que os problemas podem ser por culpa dele, que ele não é nada. Quem é tudo é Deus. O ser humano não é nada. Considera-se pequeno aos seus próprios olhos, ter um espírito humilde, um coração sensível e um espírito quebrado. Espírito quebrantado. Tá, de novo. Eu não revisei aqui. Eu fiz de modo mais rápido e preferi fazer a tradução mais específica oralmente. A raiz da humildade é a seguinte, que a pessoa pense em si mesma, mesmo quando está em paz e tranquila, saudável e próspera, que o Criador, bendito seja, fez bondade com ela, mas que na verdade ela não é digna disso. Então toda a bondade que ela tem, eu consegui um bom trabalho, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa situação financeira, começa a falar tudo que tem material, eu consegui tal esposa, então a esposa conseguiu tal marido, então os filhos agora estão formados em tal universidade. Que a pessoa pense em si mesma, mesmo quando está em paz e tranquila. Fala, eu tenho tranquilidade financeira, eu tenho tranquilidade familiar, saudável, eu tenho saúde, sabe por quê? Porque eu comi bem. Porque eu me alimentei corretamente, eu comi saladinha, eu comi comi pouco sal, comi pouco açúcar, comi saudável. Sabe por que eu tenho um bom trabalho? Porque eu fiz faculdade, porque eu estudei, eu me dediquei, isso com relação à prosperidade. Ou seja, a pessoa começa a se acreditar, e isso é o maior erro do ser humano, ele não pode fazer isso. Tem que falar, porque a Hashem me deu oportunidade, a Hashem me deu ar para respirar.
Se não fosse o oxigênio, eu não conseguiria nem entrar na escola. Se não fosse a inteligência que a Hashem me deu, eu não conseguiria ler. Uma letra eu não conseguiria ler, nem depois de formado. Quanta gente aí vai para a escola e não se forma? Quanta gente vai para a universidade e não se forma? Quanta gente vai para a universidade, se forma e não consegue trabalho? Quanta gente vai para a universidade, se forma, consegue trabalho e não consegue ganhar bem, não consegue fechar as contas? Quanta gente conseguiu completar todos os estudos, conseguiu um bom trabalho, ganha um bom dinheiro e não tem boa saúde? Hashem, você vai fazer a sua estadluto, que é o seu esforço, e se Hashem vê em você mérito, e se Hashem achar que você deve receber, Hashem vai derramar sobre você bênçãos. E aí sim tudo vai dar certo. Mas você pode fazer o esforço que você quiser. Se não tiver méritos, ou mesmo se não, independente de mérito ou desmérito, o ser humano ele é considerado como um nada. Então, de acordo com essa visão, nada que ele fizer vai ser suficiente para ele receber o bem que Hashem está derramando sobre ele. Essa é a essência da humildade. E aí é ela ter esse reconhecimento. Ela nunca vai apontar o dedo para si e falar: foi porque eu estudei, foi porque eu acordei cedo, foi porque eu comi saudável, foi porque eu corri todos os dias na rua. Ok, isso é assustador, isso é essencial. Isso é essencial, isso é muito importante. Isso é muito importante para que você atinja seus objetivos, que você utilize dos métodos do mundo material nos quais a Hashem criou, para que você alcance esse objetivo. Só que não necessariamente porque você fez por onde você recebeu. Hashem escolheu você para te dar. Hashem, pela bondade dele, deu aquilo para você. Ok, o que você fez foi parte. O que você fez foi 20%. Hashem colocou os 80%. Ainda assim, não seria nem exatamente essa a porcentagem, né? Seria 0,0001 para praticamente 100% do outro lado. Mas ok. A sua parte você fez, Hashem te olhou com bons olhos e derramou sobre você as bênçãos. Mas toma muito cuidado para que, por mais que a vida inteira você se empenhou e você se esforçou, você nunca aponte o dedo para si mesmo e diga: pela força da minha mão, eu consegui toda essa glória. E que pense na grandeza de Deus e na sublimidade de sua glória. Refletir como Deus é bom, como Hashem, por mais que as criaturas façam o oposto da vontade de Deus, ainda assim Hashem continua dando para eles comida, água, oxigênio, a natureza continua funcionando, a gravidade continua funcionando. Calma aí, mas estão dia e noite fazendo o que Hashem justo fala que é proibido. Hashem ele aguarda, ele tem Erech Hapaim, ele vai aguardar, ele vai esperar para que o ser humano sim consiga fazer atos bons de acordo com a vontade de Hashem. E mesmo que uma porcentagem mínima da humanidade faça a vontade de Hashem, para Hashem vale a pena, em contrapartida que todos os 99,9% da humanidade estão fazendo contra a vontade de Hashem. Para Hashem vale aquele 0,1% que está fazendo a vontade de Hashem. Olha que grandiosidade daqueles que cumprem a vontade de Deus. Que a gente sabe que pelo estudo da Torá, Hashem sustenta o mundo. É por aquela porcentagem ínfima das pessoas que estão sim preocupadas com a vontade de Deus e tentando cumprir elas do melhor jeito possível, que o resto do mundo inteiro, que é por causa disso que está lá o padre fazendo idolatria para a estátua, que o budista ele tá ajoelhado para a estátua de Buda lá, beijando o pezinho de ouro maciço do Buda, e todas as outras idolatrias, o outro tá fazendo um despacho na esquina lá, fazendo idolatria para nomes de entidades que tem dentro da hierarquia da maligna. Tudo isso, se o judeu não estivesse estudando o Torá, se o judeu não estivesse se empenhando para cumprir o Torá, o mitzvot, a Torá e as mitzvot, a vontade de Deus, o mundo inteiro seria simplesmente apagado. Do nada, pum, tudo desapareceria. Assim como as moléculas elas giram uma em volta da outra, e os cientistas mesmo sabem que se as moléculas, essa força que faz uma bolinha girar em volta da outra, dentro da parte atômica, dentro da parte técnica atômica, simplesmente elas parassem de girar uma em volta das outras, os cientistas já chegaram no entendimento que o mundo inteiro desapareceria em absoluto. Que quando você junta as mãos, na prática, uma mão não está tocando na outra, porque são, no final das contas, bolinhas girando uma em volta das outras,
que elas causam um afastamento, por mais que você tente juntar elas causam um afastamento. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a Hashem tirar a força de uma bolinha girar em volta da outra, a criação inteira desaparece. E as bolinhas só vão continuar girando através do estudo da Torá. Isso porque a avó, a ética dos pais, Torá oral, ensina pra gente. A gente ainda vai fazer uma série só sobre o Priquê Avot, se Deus quiser. Série maravilhosa, incrível, 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 incrível. Eu não sei qual que é mais incrível. A Psicologia dos Justos ou o Priquê Avot. Mas a gente, se Deus quiser, vai terminar os dois e vai ficar algo super completo. Inclusive, eu convido os senhores a clicar aqui embaixo em Seja Membro, assinem para que possamos cada vez mais acelerar a formação das séries e possamos cada vez mais fazer mais horas de estudo para que os senhores possam ter esse deleite de estudar a Torá horas diariamente, se Deus quiser. Então aqui a gente já falou bastante. Vamos ficando por aqui, por esse estudo. E se Deus quiser, a parte 2 será postada em breve. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.